Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje inicia falando a respeito de um texto bem interessante no livro de vocês, que aborda a questão do cyberbullying, né? A gente tem estudado nessa unidade a respeito do preconceito, né, das diferenças em relação a homens e mulheres que muitas vezes ocasionam alguns preconceitos, né? E aí, nesse texto, ele vem apresentar justamente o discurso de ódio que muitas vezes tem acontecido no Brasil e outros países. Porque, infelizmente, né, a questão da agressividade e da intolerância não são problemas apenas de governantes e legisladores, mas também da sociedade. Eles podem estar perto de nós, nos corredores das escolas, na sala de aula, na rua onde moramos, no ônibus, né? Nas lojas onde frequentamos, em qualquer lugar que nós estamos, ele pode estar presente. Como é que esse preconceito muitas vezes pode acontecer? Né? Muitas vezes a gente vê em filas de bancos, por exemplo, uma pessoa que tem alguma deficiência, que está esperando na fila, pessoas da minha família mesmo, já aconteceu. Como a deficiência não é visível ali para as pessoas verem, já chegaram a questionar: por que você está na fila, né, para o caixa para deficientes? Certamente, se a pessoa está naquela fila e tem consciência que tem uma deficiência, ele vai permanecer ali. Eu sei que muitas pessoas usam de má fé, né, para usufruir desses benefícios, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas realmente têm algum tipo de deficiência e realmente, como não é visível em algumas pessoas, né, as pessoas simplesmente questionam. Então, essa questão de questionar o direito do outro, de não respeitar, por exemplo, uma simples atitude, se você está num ônibus e você ocupa um assento de uma pessoa idosa, uma pessoa gestante que deveria estar sentado ali naquele lugar, você está desrespeitando o direito do outro. Isso não deixa de ser um preconceito, tá bom? Então, assim, são pequenas atitudes como essas, né, que se a gente reverter faz diferença no nosso dia a dia e também na vida das pessoas que convivem conosco. Estamos falando do chamado cyberbullying, né? Que novas tecnologias ganham uma versão ainda mais danosa, o cyberbullying. A gente sabe, né, que existem diferentes maneiras de preconceito, né? E aí esse texto ele vai discutir, né, que existe um grupo chamado Garotas Greeks, né? Que ele é comandado por garotas super antenadas, né, nesses assuntos, e também que elas adoram tudo que circula na web, né, que são TITs, jogos, apps, né, redes sociais, lançamentos e etc. E aí o texto vai trazer uma entrevista, né, com uma dessas garotas, né, e aí eles vão falar justamente a respeito desse assunto, né, que é o cyberbullying. A gente sabe que muitas vezes pessoas covardes, né, divulgam notícias falsas e até mesmo preconceituosas em relação a alguém, né, uma entidade, dependendo, né, tudo isso é preconceito. E aí, de maneira covarde, eles fazem nessa divulgação, né, que causa sérios danos, sérios problemas na vida social das pessoas, porque o convívio não é o mesmo a partir do momento que isso é praticado, né? Então, gera uma série de confusões, conflitos, né? As pessoas passam a ter medo muitas vezes, porque dependendo da crítica que tem ali, do preconceito que tem ali, ele pode envolver danos psicológicos, muitas vezes ameaças, né, físicas, ali, e existem vários tipos de preconceitos, tá? Que podem ser envolvidos nessas redes. E esse tipo de estupidez não é uma coisa nova.
Infelizmente é uma coisa bastante antiga e com a questão da expansão das redes sociais, a coisa ficou ainda mais complicada, porque muitos criam contas falsas, né? Não se identificam e aí gera um conflito muito grande para as autoridades, porque muitas vezes eles não têm todos os recursos para sanar esses problemas, né? Gerando uma série de desconfortos para a sociedade, porque ainda não sabem como se defender desse tipo de coisa, né? Então, assim, a entrevista, do início ao fim, ela fala sobre esse assunto. É muito importante que vocês leiam com atenção. Eu espero ter esclarecido para vocês o que é cyberbullying, né? E como é que isso funciona, não só nas redes sociais, mas também presencialmente, como eu falei. É muito importante que vocês levem esse assunto a sério. E se por acaso você viu algum colega, ou até mesmo você, inocentemente, né, inconscientemente, fez esse tipo de prática, é hora de repensar, tá bom? Então, leiam com atenção essa entrevista para que vocês possam aí repensar a respeito desse assunto e refletir também sobre as ideias apresentadas pelas meninas. Essas eram as orientações que eu tinha para a aula de hoje. Façam boa leitura, qualquer coisa, envie suas dúvidas ou até mesmo algum comentário a respeito do texto. Eu aguardo vocês até a próxima aula.